Hebreus capítulo de número 12. Hebreus capítulo de número 12, versículos 1. Aleluia, glória a Deus. Hebreus capítulo de número 12. É a palavra de Deus ao nosso coração esta noite. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. A presença de Deus é real no nosso meio. Não deixe nada tirar a sua atenção. Deus já está falando conosco, já falou e continua falando. Diz assim a sua palavra: portanto nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Curve as vossas cabeças, querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela tua poderosa palavra, Senhor. Obrigado por estar entre o teu povo esta noite. Obrigado pelo privilégio de poder cultuar a ti. Nós queremos nesta hora, Senhor, colocar toda a nossa dependência no teu Espírito Santo, para que o Senhor nos use para falar com a tua igreja. O teu povo veio nesta noite interessado em ouvir a tua voz e sair daqui, Senhor, com a chama acesa do teu Espírito no coração de cada um, com desejo de voltar no próximo culto, com desejo de ser mais crente, mais fervoroso, mais fiel ao Senhor. E tudo isto, Senhor, somente a tua palavra é capaz de fazer, porque a tua palavra é poderosa, a tua palavra é vida, a tua palavra é cura, a tua palavra é alimento, a tua palavra é água, a tua palavra é alegria, a tua palavra é o nosso sustento, Senhor. Por isso, sustenta-nos pelo poder desta palavra, no nome de Jesus nós oramos, Senhor, pedindo ao Senhor, vai repreendendo toda a oposição do inferno, caia por terra em nome de Jesus, que toda contrariedade, pensamento negativo, contrário, eu dou uma ordem no mundo espiritual, seja neutralizado agora em nome de Jesus, e que o único que tenha liberdade neste lugar para agir é o teu Espírito Santo, o Espírito de poder, o Espírito da verdade, aquele que está conosco em todos os momentos. Fica conosco e nos abençoe, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, glória a Deus. Podeis assentar, meus irmãos, nós estamos aqui com pouco tempo, e diante de uma palavra poderosa que Deus colocou ao meu coração, a palavra de Deus, através da carta aos Hebreus, é uma palavra de muita importância na vida de todo aquele que serve ao Senhor. Pois a palavra que o Senhor colocou ao meu coração para transmitir à igreja está na carta escrita aos Hebreus. Esta carta que não tem um autor definido, não se sabe ao certo quem escreveu, mas o certo é que foi uma pessoa inspirada pelo Espírito de Deus, uma pessoa que tinha o cuidado de passar para nós algumas das mais importantes orientações acerca de como nós devemos servir ao Senhor, de como nós devemos nos apresentar diante de Deus, sabendo que Deus é um Deus exigente, Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus que em toda a era da existência humana sempre se preocupou com o ser humano, sempre quis falar com o ser humano na linguagem do ser humano, para que o ser humano pudesse entendê-lo. Deus sempre teve dificuldade, mas olha o que acontece quando nós lemos
a epístola, a carta aos Hebreus, no capítulo 1 já vai dizer assim, olha, Deus antigamente falou através dos profetas. Por quê? Porque Deus, Ele sempre usa homens, Deus sempre usa mulheres, pois nós temos o nosso linguajar, nós temos a nossa maneira de falar. Se Deus vir falar conosco, diretamente nós temos muita dificuldade de entender o que Deus está dizendo. Então Deus levanta homens nesta terra, Deus escolhe profetas, homens que vão ser o porta-voz de Deus. Presta bem atenção, quando Deus quer falar conosco, Deus usa homens. Por quê? Porque Deus dá importância à criatura primordial, a criatura que Ele mais desejou ver, ela tendo vida, ela adorando a Ele, pois o próprio Deus veio, colocou a mão no barro, criou o ser humano, soprou nas suas narinas o espírito, o fôlego de vida, o homem se tornou um ser vivente, e Ele coloca dentro deste homem o desejo de adorar a Deus, o desejo de servir a Deus, e agora Deus precisa comunicar com este homem. Mas para resumir aqui, Adão vai pecar, Deus vai expulsar ele do jardim, mas Deus não tira o homem do seu coração. Deus tira o homem do paraíso, mas Deus continua com o homem dentro do seu coração, porque Deus nos ama, independente do que Adão fez, independente da sua desobediência, Deus continuou amando Adão. Ele desobedeceu, Eva desobedeceu, mas Deus continuou amando a ele. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, que veio aqui esta noite. Quem sabe se achando desprezado por tudo e por todos, independente do que você fez, Deus está mandando eu te dizer, e mesmo assim Ele continua te amando. Você pode ser excluído pelas pessoas, mas vai continuar dentro do coração de Deus, porque Deus nos ama, e Ele te trouxe esta noite, Ele te trouxe aqui para dizer, Ele tem um grande carinho pela tua vida, Ele te ama, Ele não te despreza, embora você pode fazer algumas coisas que Ele não concorde, mas para isso, Ele usa profetas para te corrigir, e é por isso que você veio aqui esta noite ouvir esta palavra. Não fique pensando que eu vou apenas falar para você que você é o menininho bonitinho do papai, que o papai te ama, que o papai vai passar a mão na sua cabeça. Não, Deus vai me usar aqui, já está me usando como um profeta esta noite, porque Deus, quando fala eu te amo, Ele vem falando te amo, mas o que não falta na mão de Deus também é um cinto para nos corrigir, porque a palavra diz assim, aquele que ama o seu filho, faz o quê? Então Deus é assim, Deus vem e fala, eu te amo, por eu te amar, aqui para você, ó, eu preciso bater em você, eu preciso chamar a tua atenção, porque tem pessoa que só aprende apanhando. Deus fala assim, olha, eu te amo e quero que você seja obediente. Aí ele vai e desobedece, Deus tira o rei, o santo, que ele tem através dos profetas, e dá uma lapada nas nossas costas, e a gente fica olhando e dizendo, Deus, o Senhor é malvado assim? Ele diz, não, eu não sou malvado, eu sou o justo juiz. Eu sou aquele que executa a justiça, e eu começo pelos meus filhos, porque eu amo. Se eu corrijo, é porque eu te amo. Se Deus te corrigir aqui esta noite, levanta a mão para o céu e glorifica a Ele, porque você está na posição de filho. Aí então Deus usa os profetas, só que olha o que acontece. O ser humano nunca gosta de ouvir a verdade. O ser humano nunca gosta de ser confrontado com a verdade. Você quer ver deixar uma pessoa nervosa? É quando ela está fazendo alguma coisa errada e você vai corrigir ela, você vai chamar a atenção. Você vai dizer para ela, não faça isso, faça desse jeito. Olha, não pode ser assim, tem que ser assado. Mas é da sua vontade, pastor? Não, é a palavra de Deus quem diz. Eu estou sendo o profeta de Deus, o porta-voz de Deus. Por quê? Porque o porta-voz, o profeta, ele pode pagar com a sua própria vida, se ele não falar o que Deus manda.
deixa eu especificar para você o que significa ser profeta. Profeta significa ser porta-voz. Vem aqui, Miguel. O Miguel é um visitante que não foi apresentado hoje, mas o Miguel é lá do Campo São José, é baterista de lá também, né? É filha do pastor William, e ele é meu vizinho, e eu vi ele lá ontem, já peguei ele, falei, tem um menino que toca bateria, que está com o dedo quebrado lá, que é o Neemias, vai lá ajudar ele. E ele veio aqui para poder nos ajudar esta noite. Então, eu vou colocar o Miguel como meu porta-voz agora. Olha só o que é o papel do profeta, o porta-voz. Igreja, estou ouvindo as suas orações. Mas algo eu tenho a te dizer. Corrijam seus erros. Porque senão eu vou liberar os inimigos para saquear tudo que você tem. Vocês entenderam? Obrigado, Miguel. Porta-voz é isso. Ele recebe de Deus e transmite para o povo. O porta-voz, ele ouve a voz de Deus e tem que transmitir como Deus falou. E às vezes, quando a gente está ouvindo o profeta, a gente olha como a gente não gosta. Não gostei desse profeta. Não gostei desse profeta. Não tem um outro. Isso já aconteceu na Bíblia. Quem que você vai trazer? Não, vou trazer um pregador que revela até o RG. Acho que esse daí não é bom não, acho que é melhor trazer um outro. Por quê? Porque se esse vir, nem no culto eu vou. Mas por quê? Não, porque vai que ele vem para o meu lado, né? Vai que ele vem para o meu lado, e aí? Só que Deus nunca envergonha ninguém, é por isso que Deus usa profeta. Porque o profeta de Deus, antes de ser usado diante do povo, Deus usa ele também no secreto. Deus usa, levanta, vai lá e fala para o meu servo, assim, assim, assim. E sabe o que mais trazia tristeza no coração daqueles que não gostavam de obedecer? É que o profeta chegava, apontava o dedo e dizia assim, assim diz o Senhor. Porque quando Deus diz, Deus não é igual eu e você. Senhor, o que é para falar mesmo? É para falar, para converter dos seus maus caminhos, que eu não estou me agradando dele. Aí a gente chega, às vezes como profeta, a gente fica assim, então, você sabe como que é? É que Deus falou comigo, acho que você está fazendo alguma coisa aí que Deus não está gostando. Porque a gente fica tentando dar um jeitinho. A gente fica tentando amaciar. A gente fica, mas acho que ele vai ficar triste. E Deus está olhando lá de cima e está dizendo, não foi essa mensagem que eu passei. Seja corajoso, rapaz. Não se afrouxa não, que eu não tenho negócio com quem é frouxo. Se você quer ser profeta, se você quer ser o meu porta-voz, ouça o que eu disse para você e transmite a mensagem como você a recebeu. Porque senão eu tiro você e levanto outro no seu lugar. E aí então a gente tem que se colocar na posição de profeta. Recebe de Deus e se coloca diante do povo e diz, assim diz o Senhor. Você sabe que está em falta de profetas hoje, que diz assim diz o Senhor. Por quê? Porque a mensagem do profeta é mais macia do que a mensagem de Deus. Aí o profeta já não fala assim diz o Senhor. Aí é assim, eis que eu te digo. Dodóizinho de Jeová. Queridinho de papai. Papai está abrindo a porta da bênção para você. Vai chegar uma novidade essa semana, você vai receber uma bênção. Mas cadê o profeta para dizer? Converta-se. Converta-se. Mude a tua trajetória. Muda os teus pensamentos, as suas atitudes. Porque Deus não está se agradando e não está aprovando as suas atitudes diante dele. Mas Deus sempre levantou profetas. Mas aí como era tratado os profetas? Com desprezo, com açoites, sendo preso, igual foi Jeremias. Jeremias, ele profetizava tanto a verdade de Deus, que ele foi tido como traidor da nação de Israel. Ele profetizou 70 anos, vocês vão ficar no cativeiro. Por quê? Porque vocês são desobedientes.
Deus falou que vocês vão ficar 70 anos. Não, não vamos ficar não, nós vamos sair daqui rapidinho. Ó, o Deus a quem nós servimos é o Deus que vai nos colocar por cabeça e não por cauda. Já ouviu essa história? É o Deus que não envergonha a gente. Não, Deus não faz isso. E Deus estava dizendo, Jeremias, diga para eles, vai ficar 70 anos no cativeiro para pagar pelo preço da sua desobediência. Jeremias se levanta e diz, Deus falou que é 70 anos e nem um dia a menos. Aí eles vão começar a dizer, não gostei desse profeta. Vamos pegar esse profeta e jogar ele no buraco. Não vamos mais ouvir ele. Esse profeta não é bom, vamos levantar um outro. E aí o próprio Deus agora vai usar Davi e vai dizer assim para eles assim, toma cuidado. Não toqueis nos meus ungidos. Pastor, isso daí é palavra que pastores usam para poder se autodefender. Não é palavra de Deus. Abre aí, Igor. Salmo de número 105, versículo 15. É a palavra de Deus. Dá uma olhada. É o próprio Deus que está dizendo assim, olha, eu levantei homens, eu estou usando eles como meu porta-voz. Agora, se não quiseres ouvir a minha voz, através deles, e quiserem maltratar eles, eu tenho uma palavra de advertência para vocês. Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Por que que Deus vai falar isso? Porque tem uma consequência. 2 Crônicas, capítulo 36 e versículo 16. Olha a consequência de não entender e não respeitar o profeta que Deus levanta. O profeta que Deus usa. O profeta que Deus levanta para dizer assim, diz para o meu povo. E aí ele vai ser o porta-voz de Deus e vai transmitir a palavra. E aí o próprio Deus vai em defesa desse profeta. E diz assim, não toque, porque se tocar, tem uma consequência. Que consequência é essa? 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 16. Olha só o que Deus fez com o povo, que não respeitou os profetas que ele levantou. Presta bem atenção. Porém zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras, escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Não tinha remédio para aliviar o castigo do povo. Por quê? Porque maltratou os profetas, os porta-vozes que Deus tinha levantado. Agora Deus está defendendo o porta-voz e dizendo, o seu problema não é com o porta-voz, o seu problema é comigo. Se você não entendeu, eu vou falar de novo para você entender. Olha aqui para mim, não deixa nada tomar a sua atenção agora. Deus estava dizendo para o povo assim, o teu negócio não é com o profeta, o teu negócio é comigo. Não gostou da mensagem, não tem que reclamar para o profeta, você tem que reclamar é para aquele que está mandando a mensagem. É Ele que conhece a tua vida, é Ele que está te corrigindo, é Ele que está batendo nas suas costas e dizendo, eu estou te vendo, eu quero te corrigir, eu quero te colocar no caminho certo, eu não quero te perder, mas para fazer isto, eu tenho que corrigir aquele a quem eu amo. E o que fazer? Não tem outra saída a não ser o caminho da obediência. Se não obedecer, com certeza vai vir o castigo de Deus. Mas por que que o povo estava desprezando os profetas? É porque aonde tem profeta verdadeiro, também tem os falsos. Aí eles queriam justificar as suas indagações, dizendo assim, esses aí são falsos profetas. Você sabe que tem falso pastor, falso profeta, mas também tem falso padre, tem falso juiz, tem falso médico, tem falso amigo, tem falso em todo lugar. Agora, uma coisa não justifica a outra. Ah, porque tem falsos profetas, então eu não vou acreditar em nenhum. Como tem falsos médicos, né, Nívia? Então eu não vou acreditar em médico nenhum. Isso não é justificativa. Tem os falsos, mas também tem os verdadeiros. Qual a diferença, pastor?
é que o falso não toque nele, que senão você compra uma briga com Deus. O verdadeiro. Agora e o falso? O falso você pode fazer o que quiser. Se não aconteceu nada com você, pode ter certeza que é falso. Não tem ninguém para defender ele. Agora cuidado com o verdadeiro profeta. Porque se mexer com ele, mexe com a mão de Deus. E a mão de Deus é pesada. Quando Deus pesa a mão, ai daquele que está debaixo da potente mão de Deus. Mas Deus está alertando e dizendo para eles assim, tem consequência, mas não é para aquele que obedece, tem consequência para aquele que não obedece. Mas eu não vou perder você por nada, porque eu não quero ter você como um bastardo, eu quero ter você como filho. Qual a diferença? Bastardo é aquele que não obedece, aquele que não respeita o pai, aquele que não olha para o pai como uma autoridade sobre a vida dele. Ele não olha para o pai e ama o pai e vê que o pai está corrigindo, que o pai está fazendo de tudo para que ele seja uma pessoa bem-sucedida na vida, mas ele começa agora a desprezar o pai, ele começa a ignorar o pai, começa a envergonhar o pai, aí deixa de ser filho e começa a ser bastardo. Deus está dizendo, eu não tenho filho bastardo, eu tenho filhos verdadeiros, e os filhos verdadeiros vão passar pela correção, mas eles vão chegar até o sinal que eu vou dar. Qual? O sinal que o meu profeta vai passar a mensagem. E eles vão ter que entender. Só que a dificuldade de Deus de tratar com o povo foi tão difícil que os profetas não foram suficientes. Aí Deus teve que mandar o próprio Jesus. Filho, seja o meu porta-voz. Aí ele vem. E começou a ser o porta-voz de Deus aqui na terra. E agora as pessoas olham para ele, não vão ter ele como um falso profeta, mas vai dizer, não, esse não é filho de Deus não. Esse aí não é. Só vão realmente entender que ele é filho de Deus, aqueles que estavam em volta dele, quando ele estava lá naquela cruz, pendurado, por mim e por você. Quando ele foi dar o brado às 15 horas da tarde, que ele vai dar o brado e vai dizer, Pai, tudo está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. A Bíblia diz que a terra tremeu. Houve um terremoto naquele lugar, naquele momento. A terra estava toda revoltada com o que fizeram com o Criador do universo. Aquele que era o profeta de Deus, representando Deus diante do povo. Crucificaram ele. Mas não acharam que ele ressuscitaria. Colocaram numa sepultura. E pensaram, esse não sai mais, esse não dá mais problema. Só que aonde que vai colocar Jesus? Na sepultura. Quem entrou na sepultura com Jesus? A morte. Só que a morte poderia ter ido para tudo quanto é lugar, menos deveria ter entrado naquela sepultura. Por quê, pastor? É porque daquela sepultura não tinha saída. Colocaram uma pedra grande na porta daquela sepultura, quem estava lá dentro não tinha como sair. E a morte está dentro da sepultura. Só que a morte estava lá dentro com quem? O dono da vida. O dono da vida olhou para a morte e disse, ó morte, aonde está a tua vitória? Aonde está o teu poder? Aonde está o teu aguilhão? Quem diz que você me venceu? Eu mostrei para eles lá fora que você me venceu só por um momento, só para você chegar aqui comigo. Para quê? É para eu tomar a chave que está na sua mão. A partir de agora você não tem mais nenhum poder sobre mim. Daqui a pouco eu vou sair daqui. E vou dizer para todos, lá fora, é me dado todo o poder nos céus e na terra. Porque eu estou com a chave da morte e do inferno nas minhas mãos. Não tem ninguém mais poderoso do que eu. Eu tenho o poder de salvar, eu tenho o poder de libertar. E eu vou começar agora. Não, mas não pode. Você está morto. Quem diz que eu estou morto? Eu estou vivo, a ponto de descer até o Hades.
E eu vou tirar todos aqueles que estão lá no seio de Abraão. Eu já vou levar eles lá para o paraíso, debaixo do trono do meu pai. Eu vou levar eles para lá. Enquanto acharem lá fora que eu estou morto, eu continuo trabalhando, porque eu sou aquele que não para. Até quando pensam que eu já morri, eu continuo trabalhando e eu estou criando vida. 3 dias depois, vão visitar o túmulo dele. Quando chega lá, a pedra foi removida. A morte deve ter saído se esperneando para um lado. E ele sai vivo para fora dizendo: calma, Maria, não fique preocupada, sou eu mesmo. Vai lá dizer para os meus discípulos que eu já ressuscitei. E eu quero ter um encontro com eles. Aí vai se encontrar com os discípulos, vai dar instruções para eles. 40 dias depois ele vai ser assunto ao céu, vai embora para o céu. Mas ele vai continuar levantando profetas. Os seus discípulos, seus apóstolos, vão continuar pregando a sua palavra, sendo porta-voz de Deus. Aí chega o momento em que o porta-voz da vez é o escritor aos Hebreus. Vai dizer para o povo: vocês estão perdidos, sem saber o caminho de casa, porque o pecado fez isso com a gente. Nós estávamos no paraíso com Adão. Adão foi expulso do jardim a ponto de nunca mais achar o caminho de volta. Todos nós andávamos perdidos sem saber o caminho. Até o dia em que Jesus abre os braços e diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém volta para aquele paraíso da onde foi expulso se não for por mim. Eu tenho que indicar o caminho, eu que tenho que mostrar o caminho de volta para vocês. Sem eu, vocês não vão encontrar o caminho. É por isso que Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Não adianta, sem Jesus você vai ficar batendo de porta em porta. Aqui tem Jesus, não, Jesus não está. Aqui tem Jesus, não, Jesus não está. Jesus está dizendo: eu sou a porta. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí então nós vamos encontrar agora o escritor aos Hebreus dizendo para a gente: quer parar de ficar batendo cabeça de um lado e para o outro? Quer parar de ficar sofrendo? Levanta a sua cabeça, olhe para Jesus. É o único que é o autor e consumador da fé. Só Ele sabe o caminho de volta. Se você entrar por onde Ele entra, com certeza você vai chegar no paraíso. Mas para chegar lá, pastor, o que tem que fazer? Tem que obedecer a palavra de Deus. E essa palavra, ela é ministrada por profetas, que Deus usa. Mas só que neste lugar aonde Ele nos convida a ir, não entra de qualquer jeito. Não dá para chegar lá de qualquer maneira. Não dá para chegar lá olhando para o irmão do lado e dizendo: eu não consigo olhar para você. Não dá para entrar nesse lugar olhando para quem veio cear esta noite e dizer: tomara que não peça para trocar o cálice, porque senão eu não troco. Tomara que não peça para eu ir lá na frente e receber oração e aquele obreiro ir orar por mim, porque eu não gosto dele. Tomara que, olha, a palavra de Deus, ela é uma espada que corta tanto para lá quanto para cá. Deus está falando com a igreja, mas está falando comigo aqui também. Eu também sou alvo da palavra de Deus. Antes de chegar para vocês, ela corta aqui também. Tem hora que dá uma vontade da gente dar uma engasgada e dizer: eu tenho que falar isso mesmo, Senhor. Tem que falar. Mas ela vai cortar primeiro em mim. É exatamente para isso mesmo que eu estou te usando esta noite. É para falar com você também. Nós temos aqui, irmãos, o Espírito de Deus que conhece a vida de cada um de nós. O Espírito Santo te trouxe neste lugar esta noite. É aquele que conhece os teus pensamentos. É aquele que conhece os meus pensamentos. É aquele que sabe como anda os seus pés. Por onde você tem passado. Por onde você tem andado. E Ele nesta noite está me usando para dizer: eu te trouxe aqui esta noite para dizer: eu te amo. Quero te ter como filho. Mas seja obediente à minha palavra.
Como obedecer a palavra de Deus, pastor? Se muitas vezes ela nos confronta, é exatamente isso. A palavra de Deus é verdade, e a verdade nos confronta. Essa palavra ela é tão poderosa, que quando nós damos crédito a esta palavra, ela nos tira do comodismo. Já foi falado aqui esta noite. Ela nos tira da vida de cristão que a gente já colocou na nossa mente. Só o fato de vir para a igreja, adorar a Deus, ir embora para casa e voltar no próximo domingo. Deus não quer ninguém desse jeito. Deus quer pessoas que tenham compromisso com Ele e a sua obra. Deus quer pessoas trabalhando, ganhando almas. Eu falei aqui esses dias atrás, que enquanto nós estamos durante toda a semana envolvidos com as coisas deste mundo, milhões e milhões de pessoas estão sofrendo e clamando: Deus, tem misericórdia de mim, revela o que eu tenho que fazer da minha vida, mostra o caminho, Senhor. E Ele está querendo usar a mim e a você. Por isso que Ele está corrigindo-nos pela sua palavra, dizendo assim: se levanta, eu quero te usar como filho. Você tem até capacidade de ser profeta e fica se escondendo, fica levantando tantas questões, fica fazendo aí tantos argumentos para suas desculpas. Eu quero te usar como profeta. E o Espírito Santo está dizendo: cadê os profetas da casa? Cadê os profetas da casa de Deus? Cadê os homens e mulheres que Deus quer usar aqui no Novo Horizonte? Eu já disse e vou repetir, a nossa igreja é pequena para este bairro. Se todos nós levantarmos para fazer a sua obra, se todos nós pegarmos como uma responsabilidade, eu preciso pregar a palavra de Deus. Ah, mas eu não vou porque o irmão também vai. É por causa disso mesmo que a gente não vai. É porque a gente está olhando muito do lado. Nós não estamos olhando para aqueles que estão lá fora. Começa a olhar agora para quem está lá fora esta hora. Eu saí da minha casa. Tem um vizinho abençoado que ele tem uma caixa de som desse tamanho. A tarde inteira no churrasco e lá na música. E pá. E eu tentando estudar a palavra. E tive que ir lá para o quarto. E depois eu tive que ligar o som da minha casa lá, pelo menos para evitar um pouco de ouvir aquelas músicas do lado. O que eles estão procurando? Felicidade, alegria, com copo de cerveja, copo de bebida. E procurando, vamos se alegrar, vamos dançar e tal. Daqui a pouco só vem a tristeza, a angústia. Porque quando entrar no quarto, não tem mais música que traz alegria. Não tem bebida que satisfaça o vazio aqui dentro. Eu digo porque eu já provei de tudo isto. Mas a presença do Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo na nossa vida, você não precisa se embriagar. Você não precisa de bebida para ficar alegre. Você não precisa usar crack para ver o mundo girar. Não precisa ver o mundo girar. Você só precisa entrar na ótica de Deus e você vai ver o mundo. O céu é por dentro. Melhor do que ver o mundo girar é ver o céu por dentro. Deus está à procura de profetas que Ele possa usar para profetizar a sua palavra. Tem pessoas sofrendo, esperando que você seja o profeta da vez. Por que Hebreus não tem um autor definido? É para mostrar para mim e para você. Deus usa pessoas improváveis e pessoas que nem têm nome às vezes. Quem é que escreveu? Não sei. Eu só sei que foi um homem usado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Agora Deus está à procura de verdadeiros adoradores e verdadeiros profetas. Agora cadê você? Cadê eu? Será que eu posso me prontificar e dizendo: Deus, eis-me aqui, usa-me a mim? Sabe o que o Espírito Santo acabou de falar aqui para mim agora? Quantas pessoas que foi profeta, mas por causa das pedradas, preferiu deixar de ouvir a voz de Deus, para ficar ouvindo a voz do homem. Desistiram de fazer. Desistiram do ofício. Deus levantou como profeta, mas a mensagem que recebe de Deus é tão pesada que causa dores quando transmite. Mas deixa eu dizer algo aqui, e eu vou falar aquilo que eu mesmo tenho vivido. Quando eu deixo de falar alguma coisa, quem sofre sou eu. Já teve cultos de eu me segurar e dizer: não, Senhor, eu não vou entregar hoje. Aí eu seguro e vou embora para casa.
Às vezes de madrugada eu não durmo. Eu levanto no outro dia de manhã, o corpo está todo dolorido. O que é isso, pastor? É pagando o preço por ter se acovardado na hora que Deus entrega a mensagem e diz, é para agora. E a gente fica com medo às vezes. Mas o chicote de Jeová está estralando aqui esta noite. E está dizendo para mim e para você, vai querer apanhar até quando? Hã? Vai querer apanhar até quando? Se levanta do seu lugar, deixa de ser covarde, se põe de pé na minha presença, porque eu tenho uma mensagem nova para você. E a partir de hoje, saia daqui sem medo, porque aquele que te defende é aquele que disse, não toqueis nos meus ungidos, porque se tocar, vai comprar briga comigo. Você está com medo de quem? Do homem? Você está com medo da mulher? Você está com medo de quem? Você tem que temer aquele que pode lançar a tua alma no inferno. Não ter medo daquele que às vezes te ameaça, que pode dizer, não vem com essa palavra para o meu lado não. Vai com o dedo de profeta na cara dele e diz, assim diz o Senhor. Se conserte com ele, porque ele não quer te ver assim. Você não é bastardo, você é filho de Deus. E Deus quer te usar esta hora. A palavra veio dura, irmãos. Veio dura, mas eu vou entregar. Deixa de ser covarde. Deixa de ser covarde. Por causa dos covardes, tem pessoas sofrendo. Por causa dos covardes, tem pessoas perecendo. Por causa dos covardes, tem casamento se desfazendo. Por não ter coragem de levantar o dedo e ir lá e dizer, Deus está mandando eu dizer para você. Se conserta, se coloque na posição de filho. Porque ele não está satisfeito e o que você está fazendo está causando uma desgraça para a tua vida. Pastor, não tinha uma palavra mais macia, não. Hoje é dia de cear, pastor. É exatamente, foi na mesa da comunhão que Jesus revelou o traidor. Foi na mesa da comunhão que ele diz assim, eu amei vocês e vou amar até o fim. Mas tem um no meio aqui que vai me trair. Nesta noite, a palavra dele é, eu quero vocês como filhos, mas filhos obedientes. Cadê os filhos obedientes que quer se levantar e dizer, eis-me aqui, pai, o que é que o senhor quer que eu faça? Se é você, então se coloque de pé em nome de Jesus. Agora não deixe de se acovardar mais. Uramandai, assobendaragai. Não saia daqui e continue do mesmo jeito. Saia daqui diferente esta noite. Saia daqui querendo pagar o preço de falar a verdade e não de omitir a verdade. Saia daqui sendo um profeta verdadeiro. Se me jogar no calabouço não tem problema. Eu fico lá, mas eu fico com a verdade, porque os mesmos que jogaram vai ter que me tirar de lá. Porque Deus é aquele que te defende. Irmãos, está queimando a palavra aqui, eu vou dizer. Não tenha medo do homem, Deus é aquele que te defende. Pare de ficar com medo. Eu não posso falar para ele, eu não posso falar para ela, eu não posso falar para aquele ali ou para aquela lá. Pare de ter medo, levante o dedo de profeta. Se Deus está te usando, deixa que ele se encarrega. Se a mensagem é dele, faz o que ele está mandando você fazer. Não leva nada para casa. Deixa tudo aqui. Saiba de uma coisa, tem pessoa que veio para este culto pedindo, Deus, fala comigo através da palavra, mas usa os teus profetas lá também. Deus está procurando. Será que eu posso confiar uma mensagem em você esta noite? Você não vai se acovardar não? Não vai ter medo não de abrir essa bocona abençoada aí e dizer, assim diz o Senhor. A palavra que sai da tua boca pode livrar alguém da morte esta noite. A palavra que sai da tua boca pode livrar um casamento de ir à ruína esta noite. Uramandabre, andaragai. Deus não vai descer aqui para falar diretamente com a pessoa. Deus vai usar os seus profetas na terra. E quando eu obedeço, pastor? Quando obedece. Aí o apóstolo do amor aí vai dizer, vede irmãos, quão grande amor tem nos concedido o Pai. Do que, João? Nós éramos bastardos.
desobedientes. Sabe o que ele fez com a gente quando nós começamos a obedecer a sua palavra? Ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Por mais que ele nos corrija com seu Reino Santo, mas é bom levar uma lapada de Deus e ouvir da boca dele dizendo: eu te amo, tu és meu filho, tu és a minha filha, eu não quero te perder, por isso eu te corrijo. Por isso eu quero te convidar esta noite: saia desse lugar de marasmo, saia desse lugar, olha, de frustração. Você não está satisfeito com a maneira em que você está servindo a Deus, porque Deus não te chamou para isso. Deus te deu uma missão específica. Deus te levantou como profeta na terra. Pastor, o senhor falou de Jeremias, olha o quanto ele sofreu. Sim, Jeremias sofreu. Parece até que ele estava prevendo quando Deus chamou. Ele disse: não, Deus, o senhor errou o endereço, não sou eu. Eu sou apenas uma criança. Deus estava dizendo: é nesse pensamento que eu vou te usar. Eu já te levantei como profeta. Mas nem sempre a mensagem vai ser recebida. Mas não tem problema. O importante é que você fale a minha palavra. Fale até o fim, Jeremias. E o importante é obedecer àquele que vai tirar a nossa alma do inferno, mas vai colocar a nossa alma no paraíso. E o que é que vai acontecer? Se a gente obedecer, depois de obedecer a voz do profeta, aí então vem a recompensa de Deus. Qual recompensa? Assim como ele é, nós vamos ver. Você já imaginou esse momento? Você já parou para pensar sobre isso? Assim como ele é, nós veremos. Nós iremos ver face a face. Pode ter certeza, aquele que se acovardar de falar a sua palavra, não vai ter este privilégio. Mas aquele que não tiver medo e ser corajoso, ele vai dizer: bem-vindo à minha casa, servo bom e fiel. Eu te confiei a minha palavra, e a minha palavra transformou a vida de muita gente. E hoje eu quero, pode me abraçar que eu estou aqui pronto para te dar um abraço. Antes mesmo do convite, já tem alguém aqui para entregar sua vida a Jesus. Tem mais alguém? Ouviu a palavra de Deus e quer se consertar com Ele? Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Deus está te corrigindo e dizendo: eu te amo, você também é meu filho.